Deus é Espírito. Como se crê em Deus? A vida dos homens e dos anjos, dos anciãos e dos arcanjos, depende do crer em Deus e estar nele. Daí a necessidade de se anunciar, proclamar, ensinar e evangelizar a todos para que creiam em Deus, glorificando-o, adorando e santificando o seu nome. Não há novidade nem estranheza em discernir que oponentes se levantarão contra tudo o que se chama Deus e se adora. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 12 a 15. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vede isso, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Invenções são palavras e teorias que não estão escritas. Deus é Espírito, e o Espírito é indivisível. Há um só Espírito. Não se transfere Deus para o quantitativo, mensurável e explicável. É necessário se descrever porque Deus é indescritível. E o Senhor bradou através do profeta: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouvir é prestar atenção, aprender, valorizar, entesourar, confiar plenamente, proclamar e crer de todo o coração. Eclesiastes 7, 9, Marcos 10, 4. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro de todos os mandamentos significa maior, mais importante, inviolável, para ser lembrado em todo o tempo. Entender primícias de tudo, alicerce e indispensável. Que guardes, então, este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A aparição de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, é o que vai ser visto sobre as nuvens com poder e grande glória, no final de tudo, diante do trono branco. A visão absoluta do único e verdadeiro Deus, juiz de todos, o soberano Senhor, único sobre todas as coisas. Todo olho verá, mas será para o juízo final, uns
verão a Deus para sempre e outros para nunca. Marcos 12, 29, 1 Timóteo 6, 14 e 15. Ao Pai dos Espíritos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Hebreus 12, 9. O Espírito sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Em Emanuel. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 17 a 21. A Universal Assembleia dos Santos. Porque não chegastes ao monte palpável aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 18 a 24.
O apóstolo Judas, irmão de Tiago, escreveu: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ao Cordeiro toda a glória, mas os oponentes do Evangelho de Cristo, não entendendo que o clamor das pedras aconteceu porque os filhos do reino se calaram, e se alicerçam nestas pedras e querem que as tornemos em pão. Jamais palavras, profecias e ensinamentos produzidos no coração do homem alimentaram aos famintos e sedentos da verdade que somente há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Transforme estas pedras em pães, é o que querem os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3:7, Judas 1:4. Porque o Senhor vosso Deus é um. Mas os que, não suportando ou não entendendo o um que é Deus, para defenderem a teoria da Trindade, traduziram um para o único Senhor. Mas a verdade fica, mesmo que lançada por terra. A palavra único não significa primeiro. Somente se é primeiro, tendo algum igual em série mínima de 2 ou 3. Havendo o segundo, cai o único. Assim, a garantia do único é não haver segundos nem terceiros, ou o único se tornará primeiro em igualdade de série. Se eles são 3 absolutamente iguais, não se pode criar ordem numérica, temporal ou visível. Não haverá maior nem menor, nem primeiro nem último, tampouco espaço compartilhado. Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29. Transformar pedras em pães. Quando fariseus e sacerdotes e anciãos de Israel insistiam em dizer que eram filhos de Abraão, o nosso Senhor Jesus Cristo lhes advertiu, dizendo que Ele, Deus conosco, poderia daquelas pedras suscitar filhos a Abraão. Esperamos que ele tivesse apontado para o chão onde havia pedras, o que lhe seria melhor do que apontando para os fariseus e os irmanados deles, lhes denominasse pedras humanas, porque os contenciosos de hoje não se lembram que fora por causa do silêncio dos filhos do reino que as pedras clamaram. Assim também, quando na dispersão da igreja foi por falta de sal e luz que lamparinas das filosofias, teses e fábulas humanas de mão dadas ao paganismo influenciaram na direção e decisões da igreja. Socialmente, mantiveram o império, mas espiritualmente dividiram a própria casa e querem que transformemos essas pedras em pães. Lucas 19:40. Teste a palavra desafiando a gravidade. Conheçamos e prossigamos conhecendo ao Senhor. Agora, não mais segundo a carne, mas prosseguir conforme a revelação do Senhor em espírito e em verdade, que não alcançaremos ainda, porque Ele há de vir, o Senhor que é, e um dia precisa fazer declaração a outro dia, e a noite transbordar de sabedoria a outra noite, para proclamar a sua glória.
o Senhor que era, e não conhecéramos, porque nos era nuvem, maná e pedra. E o Senhor que há de vir, que ainda nos é o Deus desconhecido. Ele que na glória de um com Deus, visível, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Filipenses 2, 5 a 11. Se me aceitares, tudo será teu. Os doutores acumulados, embora digradiem entre si, são comuns e mancomunados em anularem a credibilidade das Escrituras e por não poderem dizer que Jesus Cristo é o Senhor, não o sendo pelo Espírito Santo, criam caminhos e inovações, fábulas e fantasias para encordarem os de fraco ânimo, que deixam o manancial das águas e buscam fontes rotas, fáceis e imediatas. 3 em 1 é o mesmo que 1 em 3? Não. 3 em 1 são 3, e 1 em 3 é 1. Se há 3 deuses e 3 senhores, não se pode servir a 2 senhores. 3 deuses no céu, 3 deuses na terra. Não podemos esquecer, a língua é inflamada pelo inferno. O que está mais sujeito a erros? O que está escrito ou o além do que está escrito? O Senhor é um, e encontramos em abundância nas Escrituras Sagradas. Eu e o Pai somos um.